Tá ótimo. Então, bom dia para vocês. Nós estamos mais uma sexta, às 11 horas, onde nós temos apresentado a série de webinário Covid da Unifesp. Agradecemos a presença de todos, a disponibilidade do professor Luiz Leduino em nos presentear com a palestra sobre a pesquisa operacional, computação e matemática na confecção de ferramentas ao apoio à decisão do enfrentamento da Covid. Agradeço também a professora Marimélia, que é a coordenadora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que vai fazer a moderação desse webinário, e gostaria de só reafirmar que essa iniciativa partiu da reitoria, que nos pediu essa ação de organizar esses webinários, mas também contamos com a participação do Comitê de Enfrentamento Permanente da Pandemia, Covid-19, o apoio também dos nossos profissionais do Hospital São Paulo e de todas as unidades universitárias que têm participado com a gente. Então, é um prazer estar com vocês e desejo a todos um bom webinário. Obrigada. Obrigada, Lia. Então, antes de passar a palavra para o Leduino, eu vou apresentá-lo e já agradeço também, né, aceitar fazer essa apresentação para a gente, com certeza vai ser muito interessante. Então, Luiz Leduino tem graduação em matemática pela Unicamp, fez um mestrado em matemática e doutorado em matemática aplicada também pela Unicamp. Fez depois do seu doutorado fez um estágio na Universidade de Sevilha e também na Universidade do Colorado, em Denver. Atualmente ele é professor associado da Unifesp, no campus São José dos Campos. Ele é membro do Conselho de Administração da Associação Parque Tecnológico, lá de São José, e tem vários projetos, né, financiados pela FAPESP, pela Vale, diversos artigos publicados, e atualmente ele atua, né, na área de matemática aplicada e computacional, com ênfase em pesquisa operacional, e atua nos seguintes programas de pós-graduação: pesquisa operacional, inovação tecnológica, matemática aplicada e o Profmat. Ele foi diretor do ICT da Unifesp, lá em São José dos Campos, e também foi pró-reitor de assuntos estudantis da Unifesp de 2010 a 2012. Acho que foi o primeiro pró-reitor de assuntos estudantis que eu me lembro, né? Uhum. Então, o Leduino tem uma vasta atuação aí, e agora ele está com esse projeto aí no Covid-19, no enfrentamento do Covid-19, então acho que vai ser muito interessante realmente essa mudança, né, como alguém já comentou aqui no bate-papo, mudança do mundo biológico para o mundo matemático. Então, Leduino, muito obrigada novamente e a palavra é sua. Bom dia, Marimélia, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar participando aqui desse webinário. Eu tenho acompanhei os anteriores. Realmente é uma grande honra poder contar um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui no campus São José dos Campos, em conjunto com outros colegas do campus São Paulo, da IPM e de outras universidades. Muito obrigado também, professora Lia, pela oportunidade. Então, vou contar um pouco do que a gente está fazendo aqui que a gente redirecionou, né, assim como praticamente cientistas do mundo inteiro redirecionaram, né, parte da sua pesquisa num esforço para encontrar soluções de combate aí a essa pandemia da Covid-19. Então, é um esforço da ciência mundial, né, que felizmente tem sido reconhecido e valorizado pela sociedade. Na nossa universidade isso é notável também, a gente acompanha com bastante ânimo e orgulho a atuação dos nossos pesquisadores no combate, em especial aí da Escola Paulista de Medicina. Então eu vou contar um pouco diferente do que tem sido contado aqui, como foi comentado aí por um colega que está assistindo. Cumprimento também todos que estão nos vendo, né, em especial os meus estudantes, não posso nomeá-los todos aqui, que felizmente são bastante, são vários, né?
Eu fiz um roteiro aqui, eu vou contar, vou fazer um preâmbulo primeiro, que pesquisa operacional não é muito conhecido. Então, eu vou fazer um preâmbulo do que é pesquisa operacional. Eu vou falar da solução que a gente apresentou, o primeiro projeto já concluído, que é o Forecast UTI. Vou falar um pouco de outro projeto que a gente está em fase final de conclusão, que é o planejamento de salas de aula seguras. E, por fim, aí, como trabalho futuro, eu vou apontar esse projeto que está sob avaliação da CAPES, que é Ciência de Dados no Enfrentamento de Surtos, Epidemias e Pandemias em Hospitais. Então, esse é o roteiro da apresentação. Começando com a pesquisa operacional, é muito comum, quem já ouviu falar, deve ter visto a história que a pesquisa operacional, provavelmente ouviu que a pesquisa operacional nasceu na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ela teve um grande impulso na Segunda Guerra Mundial, mas ela já havia trabalhos anteriores. A pesquisa operacional, que basicamente eu vou tentar definir depois, mas é encontrar a melhor solução para um problema real. Bem, na Segunda Guerra Mundial houve um esforço muito grande de pesquisadores, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, para encontrar melhor técnicas, melhor forma para combater aí o nazismo, que era uma ameaça mundial na época. Aí está um quadro que até viralizou recentemente, que é bem interessante, uma pesquisa feita aí por um matemático e estatístico, Abraham Wald, onde ele fez um trabalho para a Força Aérea Americana, que tinha aí os dados dos aviões que voltavam onde eles eram alvejados na guerra. E a Força Aérea resolveu reforçar a parte dos aviões onde havia mais tiros, né, onde eles eram mais alvejados. Só que isso não funcionou, né? Quer dizer, o índice de aviões abatidos continuou o mesmo. Bem, o que esse pesquisador estatístico matemático identificou, e está publicado aqui num artigo publicado em 43, né, ainda durante a guerra, e republicado em 1980, é que aqui houve um problema que ele definiu, infelizmente é muito comum, é um tipo de viés de seleção chamado viés de sobrevivência. Porque a Força Aérea só olhava os aviões que voltavam, né? Não observava os aviões que não voltavam. Então ele estudou, quer dizer, indicou que esses pontos atingidos, se os aviões voltavam com esses pontos atingidos, significa que esses não eram os mais importantes. Quer dizer, que era melhor fazer um reforço na segurança nos outros pontos, porque provavelmente os aviões atingidos nos outros pontos foram os que não voltaram. Então, um trabalho bem interessante, a gente vê muito ainda, é muito comum ver esse tipo de viés de sobrevivência na área de saúde, na área educacional, na área financeira, e começou aqui, esse é um trabalho para ilustrar, acho que todos conseguem entender, uma das aplicações feitas aí uso da matemática, estatística, da computação, da engenharia para resolver um problema de guerra. Bem, houve esse grande impulso na Segunda Guerra Mundial da pesquisa operacional, um esforço também, né, muito grande de pesquisadores para encontrar a paz naquela época. E hoje várias lideranças científicas têm defendido isso também na nossa área de pesquisa operacional, matemática e computação. E esse esforço que está sendo feito, ele vai gerar um impulso nessas áreas também, o que eu acredito e é bem interessante. Eu acho que a gente deve atuar nesse sentido. Bem, isso foi um assunto de estratégico, né, sigiloso até 45, até o final da guerra, e depois isso expandiu, gerando aplicações para várias áreas, economia, biologia, ecologia, e que gerou aí um prêmio Nobel de 75, né, chamado Prêmio Nobel de Economia, de 75, para dois dos pesquisadores, veja aqui, por suas contribuições à teoria de alocação ótima de recursos. Então, o esforço feito durante a guerra, que era encontrar a melhor maneira de encontrar logística de guerra, de combate, proteger aviões, depois foi aplicado nas mais diversas áreas, resultando em um prêmio Nobel, um prêmio Nobel de Economia. Depois veio outros também correlacionados, mas esse foi bem simbólico, a dois pesquisadores aí, Kantorov e Kupperman. Bem, em 47, esse artigo é o primeiro na história que define pesquisa operacional, né? Operate Research,
em inglês, publicado na revista Science. Então, pesquisa operacional é um método científico para fornecer aos departamentos executivos uma base quantitativa para as decisões. Bem, eu traduzi, né, essa é uma tradução livre, mas pesquisa operacional é basicamente isso, é usar um método científico de apoio à decisão. Pode ser um apoio à decisão de um gerente de produção, a gente trabalha muito com métodos para melhorar a produção, hoje a gente tem a indústria 4.0, a gente tem atuado em São José dos Campos nesse sentido de otimizar a produção, de diminuir o desperdício, de diminuir o impacto ambiental. Então, são fornecer métodos de forma a auxiliar o tomador de decisão. Pode ser um tomador de decisão, como eu coloquei, numa empresa, ou um tomador de decisão público. No Brasil tem sido, e nos Estados Unidos também, no mundo, tem sido muito usado o termo analytics, que é um termo praticamente similar a Operation Research, pesquisa operacional. Então, no Brasil, né, os alunos encontram muito emprego em vagas de emprego chamado analytics, e algumas ciências de dados também. Mas aqui a definição que eu peguei do Informes, que a Sociedade Científica da área de pesquisa operacional dos Estados Unidos, também traduzi, mas vejo que é bem parecido. Analítica é definido como o processo científico de transformar dados em insights para tomar melhores decisões. Então, é um termo muito similar à pesquisa operacional. Bem, esse era o preâmbulo que eu queria fazer. E eu vou contar aqui um pouco da história, né, do processo desses dois projetos e do terceiro que a gente tá almejando fazer. Então, eu gosto muito dessa poesia aí do Mário Quintana. Sol e desejo inquieto, que não passa, faz o encanto da coisa desejada. E terminamos desenhando a caça pela doida aventura da caçada. Gente, o processo científico ele é muito motivador. E também tem outros tipos de emoções que a gente passa, né? Então, nesse processo desses projetos da Covid, a gente passou por sentimentos de angústias, às vezes até de desespero, porque a gente queria terminar um projeto de forma a ajudar a salvar vidas. Então, é um processo científico, e um processo nesse caso da Covid-19, é um processo diferente, porque ele exige uma entrega mais rápida, mantendo a qualidade. Ele é um processo bem instigante, bem interessante. E essa história que eu vou tentar contar aqui. O professor Reinaldo Salomão, que é professor titular da infectologia da Escola Paulista de Medicina, ele fez o webinar da semana passada e fez uma cronologia muito interessante da Covid-19, que eu não vou fazer aqui com a mesma propriedade. Então, eu tentei pegar aqui o raciocínio que a gente seguiu, nós que não somos da área de medicina, da área biológica, da área de saúde. Então, a gente foi percebendo, a gente não houve assim um chamado do governo federal, pelo menos no início, para a gente atuar, né, na Covid-19. Não houve um anúncio, uma organização nesse sentido no Brasil, como houve e há em outros países. Então, a gente foi acompanhando pela imprensa, né? Então, aqui em janeiro desse ano, 23 de janeiro, saiu essa notícia, por exemplo, né, que a Organização Mundial da Saúde diz que ainda é cedo para declarar emergência internacional por coronavírus. Então, a gente via as notícias, não sabia, né, a gravidade, não tinha a dimensão da gravidade da doença causada por coronavírus, que acho que nessa época que ainda não estava definido, nomeado como Covid-19. A China constrói hospital em 10 dias para o surto de coronavírus. Isso começava um pouco, digamos, a chamar a nossa atenção, né? Mas muita gente diz que isso, quer dizer, eu ouvi, né? A gente vê que isso não era uma medida mais de propaganda, né, do Estado chinês. Então, por exemplo, tem essa notícia aí de 27 de fevereiro, né, um estado mais avançado já, onde o ministro da Saúde considera equivocada a construção de hospitais na China para atender infectados pelo coronavírus. E logo depois a gente viu aí, né, uma corrida por hospitais de campanha, pelo menos hospitais de campanha aqui da cidade de São Paulo, a gente vê que tem uma ocupação muito alta, mesmo de dimensões muito grandes, como o hospital de campanha do AMB. Então a gente viu que a gente foi, né, entendendo o que estava acontecendo com o tempo, e na verdade a gente passa a ver uma gravidade, entender a gravidade da doença, principalmente quando ela atinge a Itália, né, onde existe uma proximidade maior da notícia.
E a gente viu que havia um problema de colapsar as UTIs, né? ICUs em inglês. E isso nos chamou a atenção pela dramaticidade, né, que aconteceu na Itália, onde pessoas não tinham acesso à UTI, então não tinha oportunidade de tentar a cura e também tinha, digamos, um processo final de vida muito doloroso. E a angústia dos médicos também, né, de ter que escolher quais pacientes que teriam que salvar. Então, foi esse o ponto que a gente escolheu atuar, até porque a gente fez pesquisas uma bibliográfica na literatura, encontramos 2 trabalhos que abordavam uma situação do Canadá e da Inglaterra, mas que trabalhavam com dados locais. Não seria muito apropriado usar aquelas soluções para o caso brasileiro. E não vimos no Brasil ninguém trabalhando com esse tema, né? No Brasil se trabalhou muito com o que é importante também, né? Com o processo de evolução da curva, que é muito difícil. Tem trabalhos muito bons e outros, né, trabalhos que, digamos, não foram um pouco controversos em relação à epidemiologia da doença. Então, esse foi o nosso foco. E aqui no 15 de março a gente já tinha essa notícia também, né, na Folha de São Paulo, que o SUS nos estados não tem leitos de UTI contra coronavírus. No mundo, a demanda por leitos vai a 2,4 por 10 mil pessoas. No Brasil, tem média de 2,1, que cai a 1 na rede pública. E alguns estados, quando a gente fez o levantamento antes de começar o projeto, já era visível que estados do norte, principalmente, tinham um número muito baixo de UTIs. Dava para visualizar a situação dramática por quais esses estados passariam, como Roraima, Amazonas, Pará. Infelizmente, os números já davam para prever a situação triste que aconteceria. Então, a gente fez o projeto entendendo, né, essa necessidade, não fomos provocados nem chamados por nenhuma entidade governamental, mas entendendo que a gente poderia contribuir nessa área importante, a gente fez um projeto que foi aprovado aqui no Comitê de Ética de maneira muito célere, né, em no dia 5 de abril de 2020. Então, foi nesse dia, né, com a aprovação do Comitê de Ética, que a gente começou o projeto intitulado aqui, Estimativa do número de leitos de UTI necessário por dia e de gestão de equipamentos durante a pandemia de Covid-19 em diversos cenários. Então, diversos cenários aí seriam desde aqueles, né, mais otimistas, mais pessimistas, o médio, e também por estados, porque também a gente já tinha essa compreensão, né, que o Brasil é um país gigantesco e que teria a doença iria evoluir de maneira diferente em cada estado, né? Não é uma ilha como Singapura, como Nova Zelândia, onde existe onde você consegue tratar com um modelo só, vamos dizer assim. O Brasil teria como tratar de formas diferenciadas os vários estados e regiões, como tem acontecido, né? Então, esses são os integrantes do projeto, os professores Antônio Chaves, da computação, da área de ciência da computação da Unifesp, e também da pesquisa operacional, a professora Camila Bertini Martins, da área de estatística da Escola Paulista de Medicina, a professora Cláudia Campos, da área de biotecnologia do ICT Unifesp, professor Horácio Yanassi, que é da área de pesquisa operacional também do ICT Unifesp, eu, como área de modelagem matemática e também pesquisa operacional, a professora Thais Cláudia, da área de epidemiologia da EPM Unifesp. E a gente teve uma participação muito destacada dos estudantes, a estudante Ana Júlia Bellini, estudante Fernando Soares e estudante Igor Luciano Magro, todos da ciência da computação da Unifesp, graduação. O bacharel Leonardo Correia, que se formou aí no final do ano passado, em ciência da computação da Unifesp, e o doutorando Renan Brito, da pesquisa operacional da Unifesp. Então, a participação dos estudantes a gente sempre entendeu como, primeiro, fundamental, porque é um projeto, nós somos uma universidade, não somos um instituto de pesquisa, nem um departamento de Estado, nem uma empresa de consultoria, somos uma universidade que deve primar pelo ensino, né? Pela multiplicação em escala aí do conhecimento, da aplicação do conhecimento. Então, a participação dos estudantes a gente sempre vê como fundamental nos projetos. Esse projeto claramente ele expressa
que pesquisa, ensino e extensão são indissociáveis. Então, nesse projeto, a gente tem ensino, a gente tem pesquisa e a gente tem extensão, porque a gente está entregando um produto, aí uma solução para um problema da sociedade. Agora, os estudantes, além disso, eles foram fundamentais, foi a parte, eu diria, mais relevante do projeto, porque foram eles que desenvolveram a solução que eu vou mostrar a seguir. Opa, pulei um. A gente enfrentou desafios, digamos, muito relevantes, muito importantes, né? O primeiro desafio eu já cheguei a comentar, né? Que é, acho que vários pesquisadores aí, praticamente todos que estão trabalhando, que voltaram suas áreas para a Covid-19 estão passando, que a gente tem que manter o rigor acadêmico, só que um tempo de desenvolvimento menor, dada a urgência do caso, da situação. Então, isso foi muito. Eu não tinha experiência, acho que os outros professores, colegas e estudantes também não, de entregar um projeto em um mês, né? A gente tem experiência em trabalhar com empresas, mesmo com empresas, o prazo nunca é tão curto assim, pelo menos na nossa experiência. Chega 6 meses, por exemplo, para entregar uma solução, mas geralmente é um tempo de um mestrado, 2 anos, até no doutorado, 4 anos. Só que isso seria, se a gente entrega uma solução com esse tempo, seria totalmente inútil, né? No caso da Covid-19. Então a gente teve que adequar, né? Manter o rigor acadêmico daquilo que era possível dentro de um prazo de um mês. Então isso foi bem complicado e os estudantes se dedicaram muito na questão do desenvolvimento do software, passaram aí madrugadas na parte do desenvolvimento. Então exigiu uma experiência diferente para a gente. E a questão dos dados, que é uma questão muito crítica, que se você não tem dados, a gente não consegue, nossa área não consegue fazer nada. E dados têm que ser confiáveis também. Então, principalmente ali no começo da pandemia no país, a gente não encontrava dados, infelizmente, em nenhum lugar. Dados confiáveis que pudessem subsidiar o trabalho. Isso também delimitou um pouco nossa atuação. Tanto a questão do tempo de desenvolvimento como dados fez a gente adequar a solução que a gente estava fazendo. Ontem, né, foi anunciado pela FAPESP uma iniciativa fantástica, envolvendo aí o Hospital Sírio-Libanês, o Grupo Filori, que já disponibilizou parte de dados de pacientes de forma anônima no Brasil e vai disponibilizar muito mais. Isso realmente vai dar uma possibilidade de atuação muito grande para pesquisadores em geral, em especial da nossa área. Então, abre uma oportunidade muito grande. Então, dentro dessa questão do tempo curto e da falta de dados, principalmente, a gente abandonou parte do projeto que era o empréstimo de equipamentos. Então, estava nos nossos planos fazer um esquema ótimo, ou seja, encontrar a melhor forma de distribuir equipamentos, por exemplo, respiradores, de emprestar respiradores. Porque já era claro, né, como eu disse, que a doença iria evoluir de maneira diferente, né, nos estados de acordo com o tempo, como a gente viu, né? Por exemplo, Manaus hoje está numa situação que a gente acompanha pela imprensa bem mais tranquila do que estava no momento que chegou a colapsar, né? Pessoas ficaram na fila por UTI, por respiradores, enquanto as regiões, por exemplo, Sul, Centro-Oeste estavam tranquilas, mais tranquilas naquela época. E hoje elas são, interior de São Paulo, por exemplo, são regiões que hoje passam por uma situação bem complexa. Campinas, até São José dos Campos aqui, a gente sabe de hospital que está tendo que emprestar respiradores de outros. Então, qual que era a nossa ideia? Fazer, baseado nessa evolução diferente da doença, fazer um algoritmo para empréstimo de respiradores. O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Vários estados emprestaram para Nova York, onde teve um colapso, né? Quase um colapso mais cedo, e hoje Nova York empresta para outros locais. Então, por falta de dados e por falta da gente não conseguir um acesso, aí quem pode organizar esse sistema, que é o Ministério da Saúde, passou aí por 2 mudanças de gestão nos últimos tempos, a gente abandonou infelizmente, esse projeto que poderia ajudar muito a economizar recursos públicos, né? Porque não precisaria comprar tantos respiradores assim, cada estado comprar uma quantidade muito grande, poderia ter um sistema, né, unificado, e comprasse respiradores e fizesse os empréstimos. Então, essa parte a gente abandonou nesse projeto
que a gente concluiu aí em um mês. A gente teve uma parceria do Hospital São Paulo. Sem essa parceria, a gente não conseguiria fazer, porque a gente precisa, nós não somos da área de saúde, né? Como você viu, vocês viram ali o perfil, são profissionais de matemática, computação e estatística. Tivemos uma professora da área de epidemiologia, aí da Escola Paulista de Medicina. Então, a gente precisaria ter aí uma parceria, e a gente teve uma parceria muito grande com o Hospital São Paulo. Então, aqui agradeço os professores Arnaldo Colombo, Paulo Abrão, da Infectologia, o professor João Alessio também manteve um contato muito grande com a gente, a professora Sandra, do Hospital São Paulo, foram fundamentais para a gente conseguir fazer a ferramenta e validar, de forma que ela fosse confiável. Essa parceria foi muito importante. E a gente concluiu o projeto no dia 11 de maio, aí o nosso setor de comunicação da Unifesp fez a divulgação para que hospitais, secretarias de saúde pudessem tomar conhecimento da ferramenta, que é uma notícia que saiu no jornal aqui da nossa região, o Vale, no dia 12 de maio. Alunos de São José criam ferramenta online gratuita para monitorar casos de Covid. E no nosso site aqui do coronavírus da Unifesp saiu no dia 14 de maio. 14 de maio. Ferramenta online gratuita ajuda no monitoramento de casos do Covid. Casos do novo coronavírus, desculpa. Então, eu vou começar aqui a falar da solução, né? Todos podem acessar a solução, o site é esse daí, forecastuti.unifesp.br. Ou se digitar Forecast UTI no Google, é o primeiro resultado. Então, esse é o site de abertura, vai ter um sobre o projeto, que vai explicar aí os objetivos do projeto, como eu coloquei, qual que é a solução, os componentes. E aqui solicito acesso, que é preencher um formulário, e concordando aí com os termos do projeto, e a gente assegura também, a gente não tem acesso aos dados, isso é uma coisa interessante, eu vou comentar. Então, solicitando o acesso, vai receber aqui um nome de usuário e uma senha para começar a acessar o site. Então, aqui é o Hospital Geral, é um hospital que a gente criou, não é um hospital real, tá? É um hospital só para a gente mostrar a solução para quem está interessado. Então, são dados fictícios. Então, a tela que que o usuário deve iniciar é subir nos dados, né, fazer um upload dos dados do hospital, para a gente começar a passar aí algumas estatísticas, medidas de resumo e as previsões, né, os cenários que a gente estudou. Então, aqui, quais são os dados que o hospital precisa passar? Bem, identificação do paciente, data de nascimento, o tipo de UTI, o leito, né, que ele está, que a gente vai fazer também uma gestão dos leitos, a data de internação, a data da saída, a situação do paciente, que alta, óbito, ou está internado ainda, né? O CID de entrada, o CID de saída, quer dizer, diagnóstico de entrada e diagnóstico de saída. Então, basicamente, são essas informações que o hospital ou Secretaria de Saúde deve fornecer, e a gente não tem acesso a isso, fica no banco de dados, está hospedado no servidor da Unifesp. Nós não temos acesso a esses dados. Então, o software, o site vai dar as respostas sem nenhuma intervenção, né, humana. Então, o site vai dar, com base nos dados, algumas estatísticas aí, medidas resumo, como eu comentei, por exemplo, aqui nesse hospital geral fictício, média de hospitalizações por dia são 2, ou seja, chega a 2 pacientes por dia. Tempo médio de internação do hospital é 45 dias, desvio padrão é 34,59 dias e índice de letalidade 38,78%. Então, são medidas interessantes para dar, porque em conversa, né, com os colegas, os profissionais de hospitais, isso foi considerado importante, especial com o Hospital São Paulo. Aqui a gente faz a primeira previsão, que com base nos dados, a gente faz uma regressão polinomial até a ordem 5, para dar aí a previsão do número de leitos de UTI ocupados por dia. Aqui o usuário pode colocar aí a previsão de 5 dias, como está aqui, ou 10 dias. Isso dá uma previsão do número de leitos ocupados ao longo do tempo.
Aqui a gente tem outras medidas. Aqui são algumas os parâmetros para a gente fazer. A gente faz simulação de cenários. Então a gente simula 1000 cenários, alterando o número fazendo uma geração aleatória em torno das medidas que estão aqui. Por exemplo, média de pacientes por dia 1,96. Então a gente vai, se aumentar isso para 3, aumentar para 4. Se o desvio padrão do tempo de internação, se o tempo médio, né? Vamos gerar dados em torno desse tempo médio de 45. Então, a partir dessa geração de cenários, a gente vai mostrar, no pior cenário, o que acontece, tentando ajudar aí o gestor do hospital, da Secretaria de Saúde, a tomar uma decisão. Aqui está no automático, ou seja, esses parâmetros são lidos dos dados do hospital, mas se ele quiser alterar, ele consegue vindo aqui no customizar e alterar esses dados para fazer outro tipo de simulação. Então, lembrando na pesquisa operacional, isso é uma ferramenta de apoio à decisão. Ele não vai dar a decisão que deve ser tomada, ele ajuda, é uma ferramenta aí para o gestor tentar entender o que está acontecendo, nesse caso, tentar prever se o sistema vai colapsar, quando que ele vai colapsar, se ele pode criar mais leitos de UTI, ou se ele já vê uma outra solução de transferência de pacientes, por exemplo. Então, aqui nesse cenário, nessa situação, houve aqui no pior cenário, o sistema, o número de leitos de UTI, ele não atende aos pacientes que chegam a partir do dia 6 de julho. Então, veja, tinha 32, né, leitos de UTI, nesse hospital hipotético aqui. E no dia 6 de julho, o paciente 33 não vai conseguir espaço na UTI, um leito de UTI, nem o paciente 34, que chega no dia 7, nem o paciente 35, que chega no dia 7. Então, isso indicaria isso seria o pior cenário, né? Mas, como a gente está tratando de vidas humanas, isso é um indicativo para o gestor ver que solução que ele pode dar. Ele fala, olha, pode acontecer que no dia 6 de julho a gente não tem mais UTI. Dá tempo de criar outros leitos de UTI, de fazer alguma modificação no hospital. Ou vamos encontrar encontrar outra solução de transferência de pacientes, como ocorreu, né, no estado de São Paulo, transferiu pacientes da região metropolitana para o interior, e agora a gente está vendo um movimento contrário, os pacientes do interior estão começando, né, a estudar a transferência do interior para a capital, para a região metropolitana. Então, essa é uma medida. A gente também apresenta um diagrama aí da ocupação por leitos, que ajuda o gestor a ver também, a fazer uma gestão de leitos. Aqui a gente pode também agregar, o professor Chaves está com um projeto na FAPESP de fazer a alocação das equipes. Então, por exemplo, a equipe de UTI, que vai ter enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Qual dado essa alocação dos pacientes, qual é a melhor alocação possível das equipes para para trabalhar na UTI, que é um problema do ponto de vista teórico computacional bem complicado. Então, o professor Chaves está com um projeto na FAPESP, redirecionou também um projeto dele na FAPESP nessa área. Opa. Voltando aqui, apareceu. Bem, como eu disse, ferramentas de pesquisa operacional que a gente usou são relativamente simples, né? Regressão polinomial até a ordem 5 e simulação computacional para fazer aquele estudo dos cenários. Então, foram duas ferramentas simples. Aqui o trabalho realmente mais complexo, que exigiu muita dedicação dos estudantes, foi de desenvolvimento, né? Fazer essa ferramenta automática. E é o que a gente achou que dava para fazer em um mês para ajudar os hospitais aí do Brasil, pelo Brasil, ou Secretaria de Saúde. O próprio foco de escolher hospitais foi em virtude também, né, como eu comentei lá no começo, daquilo que a gente teve acesso a dados. Então, a gente conseguiu aí uma parceria com o Hospital São Paulo. A gente fez uma solução onde a gente não precisa de dados. O próprio usuário, ele faz o upload dos seus dados, a gente não tem nenhum acesso a isso. Facilitou bastante a confecção da ferramenta e o uso da ferramenta. Opa!
Linguagens utilizadas aí, esse foi um trabalho, como eu comentei, né, já dos estudantes. SQL para o banco de dados, C# para o back-end e Angular Framework para o front-end. Então foi um trabalho muito bonito, formidável. A gente agradece também aí ao Departamento de Tecnologia da Informação da Unifesp, do Campus São Paulo, da Reitoria e do Campus São José dos Campos, que ajudaram a gente também com o servidor. Bem, hoje a gente tem aí mais de 20 usuários, isso vai aumentando um pouco aí com os dias, entre hospitais, secretarias de saúde, temos Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, e diversos pesquisadores no Brasil, e também, por mais que o site esteja em português, temos pesquisadores fora do Brasil que também são usuários do site. Então, esse foi um projeto que a gente deu muito trabalho, né? Passamos por várias emoções, de angústia, de tentar entregar, né, uma solução que ajudasse ao combate à Covid-19, que a gente considera que foi um trabalho, deu certo, né? Porque a gente entregou a solução, a gente aprendeu bastante e acabou gerando outras ideias que eu vou comentar no final da apresentação. Bem, em maio, a gente começou outro projeto a partir do momento que a gente viu que existia um plano de volta às aulas presenciais em outros países e no Brasil também. O governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, começou em maio, meados de maio, a comentar sobre a volta escalonada dos alunos às escolas de ensino fundamental e médio. Por rodízio, por exemplo, visando manter a distância entre os alunos. Então, esse é o identificado, né, essa demanda. A solução é um problema que é parte do nosso grupo trabalho, já tinha trabalhado. Então, esse é um projeto, digamos, que está mais próximo do que da nossa experiência. Aqui está uma recomendação que eu peguei lá da CDC dos Estados Unidos, que é a guia para a volta às aulas nos Estados Unidos, a partir quando começa lá o semestre, final de agosto, começo de setembro. Então, vou destacar aqui, eu não vou ler todos, tá? Vou destacar aqui, ó, que eles estão indicando um espaçamento entre as carteiras, ou mesas de alunos, de 6 pés, que significaria aí 1,80 m mais ou menos. Que é o que a gente, né, tem, os profissionais de saúde têm recomendado a gente conversar aí se precisar de máscara, em uma distância de 2 metros de outras pessoas. Seria uma distância, digamos, segura. É a distância que deve ser utilizada, né? Então, aí nos Estados Unidos eles estão usando 1,8, e a partir dessa demanda específica, a gente desenhou um projeto, porque a gente já tinha uma certa vivência para trabalhar com problemas desse tipo, eu vou explicar. É um problema matemático, computacional também não trivial, bem interessante. Então, existe uma interseção entre os dois grupos, mas eles são diferentes. Então, nesse projeto também está o professor Chaves, da computação e da pesquisa operacional do Campus São José, o professor Horácio também, que participou do projeto anterior, o professor Luiz Felipe Bueno, que é da área de otimização não linear do nosso campus, também da pesquisa operacional e da matemática, ele é o coordenador desse projeto. Sou eu, o professor Francisco Sobral, da Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Maringá, é um grande especialista nesse tipo de problema. Qual que é o problema? Eu não falei ainda, né? Que é empacotamento de círculos em retângulos. Então, eu vou explicar com figuras. O professor Juliano, que é da área de educação matemática e do Instituto Federal de São Paulo. Bem, a gente precisa, né? Como a gente precisava de profissionais da saúde no anterior, a gente precisa de profissionais da educação, por mais que nós somos professores também. E o professor José Mário Martins, da otimização, professor titular, professor emérito da Unicamp, é uma grande referência mundial na área de otimização não linear, que é a ferramenta que a gente está usando. E temos, como não podia deixar de ser, né, 3 estudantes, o Fred, da Ciência e Tecnologia da Unifesp, aqui de São José, o Renan Brito, que participou do projeto anterior também, que é doutorando em pesquisa operacional da Unifesp ITA, e o estudante Marcos Magueta, que é da Ciência da Computação da Unifesp. Então, o nome do projeto também foi aprovado pelo Comitê de Ética da nossa universidade, ferramenta de apoio ao planejamento de salas de aula com distanciamento entre alunos.
Então, como eu disse, a gente está querendo colocar os alunos numa distância segura, por exemplo, 1,8 metros. Então, se a gente considerar 1,8 metros, cada aluno vai estar numa distância, vai estar dentro de um círculo, a carteira do aluno tem que estar dentro de um círculo de raio 0,9. Isso a gente garante que ele vai estar distante de cada um dos outros alunos a pelo menos 1,8 metros. Então, o que a gente tem que fazer nesse problema é empacotar círculos dentro de um recipiente. Nós estamos falando do plano, que nas salas de aula em geral são retangulares, né? Então nós temos que colocar círculos e retângulos. Alunos, né, obviamente, são muito diferentes de cilindros. Mas quando a gente faz o modelo matemático, ou seja, quando a gente escreve esse problema de colocar carteiras numa sala de aula retangular, de maneira a um aluno ficar distante no mínimo 1,8 metros do outro, é o mesmo problema de a gente colocar cilindros num recipiente, por exemplo, cilindros de aço num caminhão, por exemplo, num container. Então, esse problema a gente pode ver em R2, um empacotamento de círculos, ou seja, colocar círculos em retângulos. Então, aqui está uma referência de um trabalho. Ou um trabalho que a gente já fez aqui em parceria com o INPE, só que aqui é círculos em círculo. Então, é muito, muito usado em projetos de satélite ou foguetes. Então, colocar peças cilíndricas num recipiente cilíndrico ou retangular também, porque tem satélites que são retangulares. Então, isso também a gente pode ver, por mais que os problemas sejam em 3D, né, e também as pessoas, né, alunos, carteiras e salas estão em 3D, a gente pode ver perfeitamente esse problema em duas dimensões. Então, aqui também está a referência desse trabalho que a gente fez. Bem, como eu comentei, nós temos aí uma vivência nesse tipo de projeto. Aqui é um artigo do professor Martins, com colaboradores, o professor Biguin da USP, onde eles fizeram na época, eu acredito que até hoje, é o estado da arte desse método de empacotamento de círculos e retângulos, ou seja, seria o melhor método que existe atualmente utilizando otimização não linear. Então, aqui são algumas soluções, retângulos diferentes, círculos, todos os círculos do mesmo retângulo têm o mesmo raio, que é o que a gente quer que cada estudante esteja no mínimo a mesma distância do outro. Então, aqui são algumas soluções para ilustrar. E aqui um trabalho, peguei esse outro trabalho também, onde o professor Francisco e o professor Biguin, o professor Francisco Sobral, que faz parte desse projeto aqui, professor da UEM, generalizou para também 3 dimensões, por exemplo, aqui tem algumas soluções. E é um trabalho bem interessante. Eu não vou entrar muito não daria tempo para explicar muito bem a questão matemática do problema. Mas, basicamente, ela está nessa inequação aqui. A gente quer que a distância entre dois centros, a gente vai colocar os alunos no centro do círculo, ela seja maior do que a soma dos raios. Bem, isso aqui a gente pode ver como essa soma é igual a zero. Onde, se eu satisfaço essa desigualdade, eu tenho, isso daqui vai ser maior do que esse. Então, o máximo de zero e dessa diferença, se for zero, eu estou satisfazendo a restrição. E quando eu tenho uma função dessa, eu posso encontrar o mínimo dela. Se eu encontrar o mínimo, qual o valor mínimo dessa função? Se ele for zero, eu resolvi o problema. Basicamente, é essa a abordagem que a gente adota e que esses artigos que eu estou citando aqui abordam. Não é a única, mas é a abordagem que a gente considera mais apropriada. Quem tiver interesse, meu contato está no final, a gente pode marcar uma videochamada para eu explicar com calma esses conceitos, porque senão eu vou extrapolar o tempo. Deixa eu ver aqui. Ou eu indico, eu mando esses artigos. Então, o que a gente vai resolver aqui é minimizar essa função. Como eu comentei, isso aqui, se a gente encontrar o zero aqui, é o mesmo que a gente está considerando que um círculo não está em cima do outro. Se a gente pegar lá na questão do cilindro, isso é uma dimensão, é uma restrição física. A gente não consegue enfiar o cilindro aqui dentro do outro. No caso dos alunos, a gente quer manter essa segurança. A gente não quer que nenhum aluno sente uma distância mais próxima do outro. A distância mínima recomendada pelo governo, pelas autoridades de saúde.
E só uma observação antes de entrar aqui no método, a gente não quer, isso não quer dizer que a gente defenda a volta às aulas, isso aqui é uma ferramenta de apoio à decisão, caso os governantes decidam pela volta às aulas, como a gente está vendo que está caminhando para isso, né? Pelo menos nos governos, no ensino fundamental e médio, as universidades, algumas já declararam que pelo menos o próximo semestre vão ser remotamente, como o USP, Unicamp e Unesp, né? A nossa universidade em particular não tem uma decisão ainda. Mas em algum momento todos vão voltar e talvez tenha que manter ainda essa distância mínima. Então, isso vai ser uma ferramenta de apoio à decisão. Quem decidir adotar esse caminho vai poder usar a nossa solução, que vai ser num site também, gratuito, hospedado na Unifesp, assim como o anterior. Bem, aqui é o problema anterior, eu não comentei, né? É possível colocar círculos de raio R em um retângulo dessas dimensões aqui? Ou seja, é possível colocar, por exemplo, 60 alunos numa sala de 8 por 10? Essa é uma pergunta. A resposta é sim ou não. Agora a gente pode ter um outro tipo de pergunta, ou objetivo, colocar o maior número possível de círculos no retângulo, mantendo um raio. Então a gente vai resolver várias vezes o problema anterior. Resolver o problema? A resposta é sim. Eu consigo colocar, por exemplo, começa com 50. Consigo colocar 50? Consegui. Então vou tentar colocar 51. Consegui 51, vou tentar colocar 52. Não consegui 52, parei. Então consigo colocar 52. Esse é digamos, o algoritmo que a gente segue resolvendo várias vezes o problema 1. Que é esse problema de otimização não linear. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um problema do ponto de vista teórico, científico, não é trivial. A gente tem uma diferença da sala de aula, eu vou explicar quando apresentar as soluções. Opa. Um terceiro problema 3. Dado o número de círculos em um retângulo, qual o maior raio possível de forma a empacotar todos os círculos? Esse problema é o seguinte, no contexto da sala de aula. Eu tenho 60 alunos. Eu quero manter os 60 alunos na sala. Eu não quero fazer rodízio. Então, qual a disposição da sala de forma que um aluno fique com a maior distância um do outro? Como eu disse, a gente não defende nenhum, nem dois, nem três, nem nada. São ferramentas de apoio à decisão. Esse projeto está em andamento ainda, o cronograma é encerrá-lo, entregar a solução na próxima semana, daqui, no dia 26. Nós temos aqui alguns resultados parciais. Por exemplo, aqui a solução, aqui é uma sala 8 por 10, já descontado o espaço aqui onde o professor fica. Solução para o problema com raio de 1 metro. Depois eu vou mostrar com raio de 1,2 metro. Na verdade, aqui é o raio de meio metro, tá? Me desculpa, é errado. Aqui a distância entre os pontos é 1 metro. O raio é meio metro. Então, aqui a disposição da sala, assim parece bem estranho, né? Mas ontem o professor Juliano do Instituto Federal, ele pegou uma solução e fez a solução real na sala de aula mesmo. Pegou a carteira e pôs na solução. Fica bonitinho, posso dizer para vocês. Não deu tempo de colocar a foto aqui, mas não fica assim. Parece um pouco estranho isso aqui, mas na prática não fica tão diferente. Veja qual que é a diferença dessa para o círculo, para o empacotamento de cilindros no container. Tem diferença. Aqui, quem está do lado aqui, ó, os alunos que estão perto da fronteira da sala, na parede, a gente pode pensar assim, o círculo pode sair fora, porque não tem distância mínima dele para a parede, a não ser a carteira, né, que tem que caber aqui. Então ele pode ficar menos, no caso aqui é menos de 1 metro da parede, mas ele não pode ficar menos de 1 metro dos colegas. Então círculos no interior não pode se interceptar. Vejam que a solução não tem nenhum círculo dentro do outro. Mas círculos na fronteira, o círculo pode cair fora. Isso muda um pouco aquela formulação que eu mostrei para vocês. Então, essa é uma diferença interessante desse problema da sala de aula para o anterior. Ou seja, não são totalmente iguais. Isso aqui é um problema que a gente não viu ainda resolvido na literatura. Não é só uma solução, tá? Isso também tem, digamos, é um resultado científico aí para a nossa área. Então, desse projeto não sai apenas uma solução, sai um artigo científico também. Aqui a mesma sala de aula, veja aqui, eu coloquei, aqui está, desculpa, não é raio, tá? Aqui é a distância entre os alunos. Então aqui a distância mínima entre os alunos é 1,8, então o raio é 0,9. Veja que a distância, aqui cabe 35.
Se a distância mínima for 1 metro, onde a gente já viu, da onde a gente tirou 1 metro? Foi um documento que a gente viu do Comitê de Enfrentamento da Covid do governo do estado de São Paulo. Tem um documento deles que tem 1 metro. Caberia 101 carteiras, quer dizer, uma sala cheia, né, de alunos. Mas se a gente diminuir isso para a distância mínima ser 1,8, ou seja, o raio ser 0,9, cabem 35 alunos nessa sala. Nessa disposição. Então, também o site vai dar não só esse desenho, mas vai dar as coordenadas de forma que os profissionais da escola consigam montar a sala, né, dessa maneira segura. E o ideal, a gente imagina que seja fixado, né, que seja colocado um ponto onde a carteira não pode se mexer. Também entendemos, antes de explicar aqui, que existem limitações, por exemplo, para escolas pequenas, de crianças pequenas. Eu tenho um filho de 5 anos, a gente sabe que criança assim, não vai ficar parado quietinho na carteira, né? Então, isso se aplicaria para crianças maiores, Fundamental 2, ensino médio. Bem, o problema, tem salas de aula que tem pilastras, né? Ou a gente pode colocar uma porta que está abrindo, ou nós temos também o algoritmo está pronto para trabalhar com essas limitações. Então, a escola fornece a dimensão da sala, o número de alunos e também pode colocar pilastras. O problema fica mais interessante, quanto mais difícil, mais interessante do ponto de vista teórico, né? E a gente consegue resolver esse problema também. Então, se a gente colocar uma pilastra, considerando a distância mínima 1 metro, ou seja, o raio meio metro, cabia 101, né? Agora cabem 93 carteiras. Eu também não coloquei todas as soluções possíveis aqui, porque tomaria muito tempo, mas existem mais soluções do que... A gente não dá só uma solução para a escola, existem várias. Essa não é a única solução. O número, sim, 93 é único, mas cada problema desse a gente dá umas 4, 5 soluções alternativas de layout para a escola. Se a gente colocar a pilastra, a gente vai ter 31 carteiras. Então, essas são as soluções para o problema 2, ou seja, eu tenho uma distância mínima entre os alunos, que eu tenho que respeitar. Qual é a disposição na sala de forma a caber o maior número de alunos? Ou seja, para deixar menos aluno, o rodízio ser o menor possível. Porque, obviamente, o rodízio, quanto maior o rodízio, mais prejudicado vão estar os alunos em termos de aprendizado. Agora, o problema 3, que eu tenho 60 alunos, eu tenho que caber 60 alunos na sala. Vamos supor que eu tenho um gestor, ele quer isso. Não estamos entrando aqui de novo no mérito se isso é bom ou se é ruim. Se o gestor quer essa solução, a gente entrega também. No caso aqui, se eu quero colocar 60 alunos nessa sala, a distância mínima que eu mantenho entre eles é 1,3 metros. Então, eu consigo colocar 60 alunos nessa sala com a distância de 1,3 metros nessa configuração. É uma das configurações, né? Mas a gente não consegue uma distância maior do que 1,3. Então, esse é um outro tipo de problema que a gente vai entregar a solução também para os gestores. Então, esse é o projeto, o segundo projeto que a gente está em fase final de entrega. Na próxima semana, no máximo em 10, 15 dias, a gente já deve pedir para o nosso setor de comunicação divulgar essa solução. Pode ser usado, inclusive, pela nossa universidade. Bem, de toda essa experiência e também das chamadas, né, que tem havido bastante chamadas das agências de fomento, nasceu um outro projeto que eu vou comentar rapidamente aqui. Esse é um projeto de um pouco mais longo prazo, que envolve bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, esse é um projeto, os desafios científicos são maiores e as soluções também são melhores. Então, certamente, a gente vai estar mais preparado, o mundo, né, em particular o Brasil, para enfrentar outras pandemias que os especialistas dizem que virão, né? Assim como essa também já estava, especialistas alertavam que poderia acontecer. Então, esse projeto está sob avaliação da CAPES ainda, a resposta deve sair nos próximos dias. É chamado Ciência de Dados no Enfrentamento de Surtos, Epidemias e Pandemias em Hospitais. Existe uma interseção também com os projetos anteriores, mas não toda. O programa, esse projeto está no âmbito do Programa de Pesquisa Operacional, que é da Unifesp e do ITA, é um programa em associação. Então, tem a professora Ana Lorena, é a coordenadora do projeto do ITA, o professor Chaves, que participou dos 2 projetos da Unifesp, o professor Carlos Henrique Felipe, do ITA, o professor Horácio e eu, da Unifesp, que participamos dos 2 anteriores, a professora Maria, da Unifesp, que está atualmente em estágio de pesquisa no Canadá, e o professor Vitor, do ITA.
Eu vou ler só aqui o nome dos subprojetos, porque não daria tempo de entrar nos detalhes. Mas talvez dê para ter uma ideia de como vão, quais são os objetivos desse projeto. Protocolo de coleta de dados para análise por aprendizado de máquina. A AM aqui é aprendizado de máquina, em inglês, machine learning. Integração de fontes de dados em aprendizado multivisão. Identificação e tratamento de inconsistências em dados médicos hospitalares. Alguns desses projetos nasceu, né, como eu disse, do projeto da Forecast UTI. Identificação de anomalias, no uso de recursos hospitalares. Sistemas de recomendação hospitalares. Esse projeto está em parceria com o Hospital São Paulo e com o Hospital Municipal aqui de São José dos Campos. De novo, não daria para a gente fazer um projeto sem uma parceria, né, com hospitais. Desenvolvimento de um etioma, Covid-19. Em tudo isso, infelizmente, está previsto novas ondas da Covid, talvez ajude nas próximas ondas, ou na próxima onda, e também em outras pandemias. Um detalhe que eu não comentei, o nosso site, Forecast UTI, ele pode funcionar para qualquer situação, mesmo pós-Covid-19, para outras pandemias, ou em estado normal, ele não depende de nenhum dado específico da Covid-19. Investigação sobre a otimização de processo de rastreamento de vírus na população. Mapeamento da disseminação da Covid-19 entre profissionais de saúde para o melhoramento de protocolos de atendimento. Então, a gente teve reuniões com os dois hospitais, a professora Paula Abraão do Hospital São Paulo, da EPM, e com a professora doutora Lin, aqui do Hospital Municipal. Planejamento e otimização de hospitais de campanha, considerando vários objetivos e incertezas inerentes a uma pandemia, caso num outro momento onde também seja necessária a instalação de hospitais de campanha, quais são os melhores locais para se instalar, considerando aí vários objetivos. Então, esse é o projeto que a gente pretende e esperamos que seja aprovado, e agradeço muito a oportunidade. Então, os meus contatos e as páginas dos programas de pós-graduação em pesquisa operacional e matemática. Muito obrigado. Obrigada, Leduino. E tem várias perguntas aqui. Eu vou passar aqui para você. Bom, primeiro é um comentário, na verdade, da a Camila Bertini, que fala que sem os estudantes nada disso seria possível. Verdade. Então, a primeira pergunta é do Marcos Greniani, ele é pós-graduando, né, da IPM, e ele agradece, né, a sua apresentação e pergunta se você tem conhecimento de alguma iniciativa de disponibilização de bancos de dados clínicos dos pacientes da nossa instituição. Acho que é aquele da FAPESP agora, né? Mas não sei se você quer comentar mais. Não conheço. Eu realmente vi ontem esse projeto da FAPESP e eu acho que vai ajudar muito todos que querem trabalhar com dados aí de pacientes da Covid. Eu acho que ele ainda, acho que não sei se os dados da Unifesp já estão, do Hospital São Paulo, né, se já estão disponíveis. Eu não vi o Unifesp, Hospital São Paulo, no da FAPESP. Vai ter, acho que vai entrar também. Bom, a próxima pergunta é do Thiago Souza Onofre, perguntando sobre o projeto do Forecast UTI. Até que ponto essa ferramenta pode ser utilizada para outros cenários, então, outras epidemias, por exemplo, e no caso de não poder, se seria fácil recriar ou remodelar a ferramenta para outros casos? Não, legal, essa pergunta é ótima, até lembrei nela no final, porque ela realmente não está configurada para atuar especificamente na Covid. Ela pega os dados históricos do hospital, o quanto o hospital quiser colocar, fazer o upload, e a partir desses dados históricos, somente dos últimos, né,
ela faz a previsão do número de leitos de UTI nos próximos 5, 10 dias e faz também os cenários e dá a resposta do pior cenário possível para o gestor tomar a decisão. Então, ela vale mesmo pós-Covid, ela continua valendo, ela continua válida. É possível usá-la, por exemplo, para prever o número de leitos de UTI e fazer essa gestão independente da Covid. Ela pode, a gente precisa ainda se reunir o grupo pós, né, projeto, para a gente ver que se vamos agregar melhoria, é possível agregar melhorias, como essa que o professor Chaves, esse projeto da FAPESP, o professor Chaves, de alocação das equipes, que também, quem trabalha no hospital sabe que isso é bem complexo, das equipes, porque não adianta respirador, né, senão a gente não tem uma equipe qualificada ali para atuar, de fisioterapeuta, enfermeiro e médico. Então isso tem direitos trabalhistas, é um problema bem complexo mesmo do ponto de vista computacional e matemático, que já temos o professor Chaves trabalhando com isso, pode ser agregado a essa solução. Ótimo, obrigada. A próxima é Kátia Ribeiro, ela faz duas perguntas. Primeiro, como que é considerado, no seu projeto das escolas, né? Como que é considerado o uso de áreas comuns como banheiros e circulação, entradas, escadas? Também se seria possível, desculpa, essa são duas, ela fez duas. Ok. Se seria possível utilizar esse mesmo método para apoio às atividades de pesquisa em laboratório, que também é um outro problema que a gente, né, está enfrentando agora. Legal, pergunta muito boa. Nós por enquanto, focamos na sala de aula, porque a ideia inicial é onde tem a maior demanda em escala, né, de escolas no Brasil, em particular no estado de São Paulo. Mas laboratório eu acho que é um problema bem interessante também, porque são em bancadas, né? A gente até chegou a conversar no início, mas não começamos ainda. Acho que terminando essa fase das salas de aula, eu acho que a gente deve abordar os laboratórios, até porque a gente tem laboratórios aqui em São José dos Campos também, bancadas, e é um problema interessante. Eu acho até um pouco mais simples, mas temos que estudar, temos que fazer. Então, esse seria um próximo passo, abordar salas de aula, laboratórios, e também de aula tem professores que não trabalham com carteiras, né, desse estilo tradicional de um aluno atrás do outro, como a gente está trabalhando, trabalha em semicírculo, por exemplo. Como que seria a disposição ótima de uma sala de aula em semicírculo? Então isso também está no nosso horizonte de fazer. E agora corredores, banheiros, nós não abordamos. Podemos ser estimulados por gestores, né? Se os gestores apresentarem para a gente a demanda, a gente pode pensar nas instruções, tanto do CDC nos Estados Unidos, quanto do governo de São Paulo, que saiu, que a gente conseguiu achar, nós não vimos recomendações nesse sentido. Quer dizer, o que eu vi, na verdade, nos Estados Unidos, os alunos vão levar o próprio lanche e vão comer na própria carteira. Então vai ser um negócio bem complexo, né? Então não vai ter muito uso de espaços comuns, pelo menos essa é a recomendação que a gente viu nos Estados Unidos. No Brasil, eu não sei como é que vai ser. Nas nossas universidades, como é que vão ser restaurantes universitários, esse é outro problema também. Que a gente pode abordar, tentar ajudar à medida que a gente for estimulado. Mas obrigado, as perguntas são muito boas. Eu acho que outro problema talvez seja a saída, né? Acho que a entrada na sala é mais fácil de coordenar, mas acho que no momento da saída que talvez seja, né? Porque também vai ter que sair aos poucos, né? Então vai ter que sair aos poucos, provavelmente pelos da frente sai primeiro e o professor vai tentando controlar a saída pela distância. Vai ser um aprendizado. Complexo. É complexo. Bom, mais uma pergunta aqui, a Leila, que pergunta da previsão de disponibilidade da ferramenta de volta às aulas. Acho que você até chegou a comentar, né? 26, né? De junho. Nosso cronograma está 26, pode ser que atrase um pouquinho, mas não muito. Então, a gente vai divulgar pelo site aí da página do coronavírus da Unifesp. Então, nosso setor de comunicação divulga. Mas quem quiser que eu dê um alerta, é só enviar um e-mail para mim que eu aviso quando estiver disponível. Tá ótimo. Também, se você quiser avisar a gente, nós temos a lista, né, de pesquisadores que estão, a gente pode divulgar. Legal. Também. O Tiago Souza Onofre pergunta, ele diz, dentre as soluções propostas para as organizações
das salas de aula, além das barreiras físicas, também é levado em conta a formação de corredores para circulação? Por exemplo, um aluno que precisa sair para ir ao banheiro ou na frente da turma para apresentar algo. Então, seria corredores dentro da sala, né? A gente discutiu isso nas nossas reuniões, mas a gente não viu nenhuma recomendação nesse sentido. Se tiver, digamos, a gente consegue colocar os corredores. Mas a gente imagina, como não há recomendação, na nossa discussão a gente precisa ouvir os especialistas. Se houver recomendação, a gente coloca. Mas que o aluno ele passa rápido e passa não olhando de frente para os alunos quando ele vai no banheiro. Então, imaginamos que por isso que não há nenhuma recomendação de corredores, não achamos. Mas se tiver, a gente obviamente vai diminuir o número de carteiras na sala, mas a gente consegue adaptar o nosso método para isso. Para a gente, assim, a gente gosta de desafio, né? Quanto mais difícil o problema, para a gente fica mais interessante. Então, se tiver mais restrições assim, a gente vai ser interessante buscar resolvê-lo. Mas não encontramos nenhuma recomendação, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, de corredores internos às salas de aula. O Nelson Sass, logo depois, fez a mesma pergunta aqui, né? Se levava em consideração essa circulação eventual entre os alunos. Então, preocupação de pelo menos 2 pessoas aí com essa questão, né? A Angélica Belasco diz que no seu método faltou contemplar a posição do professor e também a proximidade com a parede, que isso pode ser um problema, uma vez que ela pode estar contaminada e precisaria ter outros cuidados em relação à limpeza nos intervalos entre as turmas. Interessante. Se tiver esse problema da parede, a gente vai ter que fazer o método que a gente já faz lá para os containers, né? O círculo não vai poder sair para fora da parede. A gente pode trabalhar com essa recomendação, e do professor, a gente considerou o professor, ele vai ficar na frente da sala, né? Então, aquele retângulo já é o retângulo onde começam as carteiras. A gente considerou isso. Já estava fora, né? Está fora. Ele também, a gente não sabe, não vai ser muito recomendado o professor andar pela sala, né? Porque aí ele vai estar de frente para os alunos, uma distância que pode ser menor. Então, tem essas limitações. E falando, né? Falando, E falando, que é um dos maiores problemas. Vai estar de máscara, mas pode passar. Então, a ideia é o professor ficar realmente lá na frente. O Leandro Tenório de Santana diz que os projetos são muito interessantes e ele gostaria de colaborar. Então, eu sugiro anotar, né, o seu e-mail e ele entrar em contato, né? Não, legal, ótimo. Por favor, entre em contato por e-mail. Bom, aí tem várias pessoas dando os parabéns, depois eu vou te repassar aqui. O Marcelo Briones, que é lá da IPM, ele diz, por que no projeto do Forecast UTI foi utilizada a regressão polinomial de ordem 5, entre parênteses, com os problemas que isso causa, e não foi feita uma regressão multinomial? Bem, a gente discutiu bastante isso. A professora Camila Bertini, que está aí nos assistindo, ela é estatística da IPM, e em todos os testes que a gente fez com dados simulados, ela achou, né, que esse era a solução a melhor solução dentro das possibilidades de ser um método automatizado, onde a gente não vai ter nenhuma interferência do pesquisador. O professor Briones, ele tem muita razão que existem limitações. Por isso que a gente trabalha com previsão de 5 a 10 dias, né, de maneira que seja razoavelmente confiável. Toda a previsão tem uma possibilidade de não estar certa. Por isso que a gente fala sempre que é de apoio à decisão. O professor Briones está certo, foi uma escolha de acordo com a possibilidade de entrega da solução, de ser um sistema automatizado. Bom, a Kátia Ribeiro agradece a resposta e ela falou, por favor, mantenham o estudo para os diferentes cenários. Que aí ela tinha perguntado sobre as salas de aula, né? Uhum. O João Alessio também dá os parabéns, diz que é muito interessante, chama a atenção para a importância da visão multidisciplinar e multiprofissional no enfrentamento das epidemias.
Legal. Bem, eu agradeço ao professor João Alessio, como eu disse na apresentação, ele ajudou muito, ajudando a gente a entender o que estava acontecendo. Ele e o professor Paulo Abrão. Ótimo. O Maverick Jean-Pierre pergunta se teve contato com os professores da engenharia biomédica do ICT, que talvez a experiência deles possa ajudar a articular as ciências biológicas e exatas no seu projeto, nos seus projetos. Não, com certeza, tem vários amigos aqui da engenharia biomédica e quanto mais gente estiver trabalhando, melhor. Quem fez a pergunta mesmo? Maverick Jean-Pierre. Não conheço. Se você puder entrar em contato comigo e se tiver alguma ideia específica, realmente os projetos são desafiadores, então quanto mais gente tiver, é melhor. Agora tem uma relacionando essa disposição nas salas de aula, só que com ambulatórios. Quem pergunta é o Sérgio Jamnick. Se esse tipo de abordagem, né, para a decisão aí da disposição das carteiras seria válido para os ambulatórios, uma vez que eles têm formatos e tamanhos muito diferentes. Não, acho que sim. A gente pode aplicar para ambulatórios. Se puder, se tiver um formato que não seja retângulo e puder entrar em contato com a gente passando o formato, a gente estuda e roda o método. Para a gente seria muito interessante ter esse tipo de solução de problema. Do que eu tenho visto, assim, eu tenho acompanhado, levado meu pai em ambulatório para um problema de saúde. Eu vejo que não eu acho um pouco estranho a forma como, pelo menos o ambulatório que eu frequento aqui é organizado, porque a carteira assim, faz um X numa carteira, numa cadeira, né? Aquelas cadeiras de fila. E, bem, isso não tá, na minha visão do que eu vejo ali no olhômetro, não está sendo respeitada uma distância mínima exigida. Então, acho que teria que ter uma certa. Existe essa recomendação em um ambulatório, é um espaço fechado e que pode ter pessoas, né, com a doença. Eu acho que a gente deveria adotar o mesmo cuidado que está sendo adotado, está sendo planejado com as escolas. Para a gente é interessante, se puder entrar em contato, passar o formato da sala, do ambulatório, para a gente seria muito legal. A Camila Bertini, ela complementa a resposta que você tinha dado para o Marcelo Briones. Ela diz que o modelo é de até a ordem 5 e o aplicativo escolhe entre o melhor modelo de até a ordem Perfeito. 5. Obrigado, Camila. O Leonardo Antônio Roxo diz que ele percebeu nas imagens que o cilindro de isolamento está estático. Será abordado na pesquisa o movimento dos alunos e o professor em sala de aula? Aí já aumenta bem a gente a conversou bastante, né? sobre isso. A primeira ideia que a gente teve, a primeira reunião que a gente teve, algumas pessoas desencorajaram bastante a gente. Criança não fica quieta, como eu comentei, eu tenho um filho que é assim, ele é impossível ficar parado. Então, realmente com crianças pequenas não vai ter jeito, eu acho, né? Da minha experiência. Mas com crianças maiores, a partir de 11 anos, eles vão ter que ficar. Eu sei que é difícil, mas dada a situação, vão ter que assistir a aula parado, quieto. E se tiver que mexer, o professor vai ter que controlar para se manter a distância. Realmente é a diferença do cilindro para as pessoas. Bem observado. O João Alessio, acho que durante a sua resposta a respeito dos ambulatórios, ele falou que também para salas de espera, que esse talvez também, porque aí sim as pessoas ficam mais estáticas, só levantam na hora do atendimento, né? Uhum, sim. Então talvez Quando eu fosse estava me também um falando, bom uso, né? exato, eu estava me referindo à sala de espera. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que já não temos mais nenhuma pergunta. Depois foram ótimas vou. perguntas. Obrigado. Muito interessantes. E assim, tem vários elogios aqui, depois eu te passo a cópia do bate-papo. E novamente eu gostaria de agradecer. Michel, você pode colocar o nosso último slide lá, por favor? Chegou mais uma aqui. Da professora Isabel Cristina Cunha, da EPE. Está dando os parabéns para a equipe.
que muito aprendizado para a área da saúde e agradece por você compartilhar. Então, eu só Legal, aproveito obrigado, agora, professora Isabel. aproveito para fazer a propaganda do próximo, né, do próximo seminário, do próximo webinário da semana que vem, que vai ser o Jean Faber, que vai falar da propagação da Covid-19 no Brasil, usando a análise de padrões topológicos em redes estruturais e funcionais. E, então, novamente, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, da Reitoria e do Comitê de Enfrentamento da Covid, eu te agradeço, Leduino, por você ter aceitado a fazer essa apresentação para a gente. Foi muitíssimo interessante. Tenho certeza que você vai ter vários e-mails aí do pessoal querendo saber mais e querendo colaborar. E aí, quando você tiver, né, mais informações, a gente pode divulgar lá pela Pró-Reitoria. Legal, muito obrigado, Marimélia, gostei bastante, foi, como eu disse, uma honra, gostei muito das perguntas, foi bem interessante, agradeço em nome de toda a equipe dos 3 projetos, a oportunidade, e diria, para finalizar, chamar todos aí a assistir o professor Jean, imperdível, eu vou assistir o webinário dele, vai ser bem interessante. Obrigado. Obrigada, tchau, pessoal, bom fim de Tchau. semana para todos aí.